Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Quase 8 entre 10 brasileiros estão devendo, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. O índice é o maior dos últimos 12 anos. Só no mês passado, 3 em cada 10 brasileiros atrasaram o pagamento de suas contas ou de parcelas de suas dívidas, o que agrava ainda mais a situação. O endividamento das famílias brasileiras é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com o economista Fabiano Santos, que é coordenador do MBA em Finanças do IBMEC. Fabiano, muitíssimo obrigado por nos atender. Fabiano, eu queria começar a nossa conversa dando alguns dados que a gente tem aqui. 79% dos brasileiros hoje estão endividados e 29,6% não conseguiram pagar as dívidas ou parcelas ou contas no último mês de julho. Eu queria saber quais os principais fatores que levaram a essa situação. Olá, Fernando. Obrigado pelo convite. Os fatores aí são muitos, né? O principal fator é a pandemia reduziu o ritmo, né, da atividade econômica do país e, com isso, muitas pessoas perderam seus trabalhos, seus empregos, embora o endividamento não é uma novidade para as nossas famílias, né? Nós, brasileiros, já sofremos com endividamento há um bom tempo. Mas a pandemia agravou, de fato, essa situação, inclusive a questão da redução dos empregos, especialmente os formais. Com isso, né, os brasileiros tiveram que fazer escolhas, né, entre consumir, continuar sobrevivendo e pagar o que deve. E, às vezes, o crédito passou a ser também a principal forma de conseguir cumprir com as obrigações mensais. Um outro fator, Fernando, que a gente poderia usar para explicar isso é, por exemplo, o aumento da taxa Selic. O aumento da taxa Selic passou, então, a encarecer a dívida dos brasileiros. Então, os brasileiros já estavam endividados e agora eles têm uma dívida mais cara. E isso tudo contribui aí para gerar esse efeito ruim. O aumento da taxa Selic também, como estratégia para controlar a inflação, ele acaba gerando um efeito recessivo na economia. E essa recessão deste aumento da taxa Selic é também causa pela qual o nível de emprego pós-pandemia, né, ainda não voltou a um patamar desejável, o menos pior do que a gente viveu por aí. Pois é, agora pegando também alguns dados que a gente pesquisou, o índice de desemprego, mesmo aos pouquinhos, ele está caindo, né? Caindo mês a mês um pouquinho. Os índices de inflação e de juros ainda continuam altos. No entanto, as taxas de endividamento nos primeiros meses agora de 2022 caíram um pouquinho. Chegou em julho e agosto, voltaram a subir. Qual que é o cenário que a gente pode imaginar para os próximos meses? O Brasil recentemente tem uma característica de muita instabilidade, né, tanto política quanto econômica. Não é um privilégio só do Brasil, o mundo todo está passando por uma crise, mas, de fato, aqui no Brasil a crise política agrava esse cenário. A perspectiva agora, com essa possível melhora nos empregos, a gente ainda tem que entender que essa melhora nos empregos não de fato melhorou a renda do brasileiro. Talvez os brasileiros ainda estão sendo recolocados com salários menores do que tinham anteriormente, ou, de repente, mais trabalho informal no lugar do trabalho formal. Então, a gente ainda precisa perceber se essa melhora nos índices de emprego vão ser suficientes para que os brasileiros consigam resolver o seu problema de endividamento. Eu acho complicado arriscar uma previsão, nesse cenário de instabilidade política, especialmente que esse é um ano de eleição, então muita coisa ainda vai acontecer aí no Brasil até que a gente possa ter um cenário de planejamento mais estável. Pois é, eu queria pegar então agora um raciocínio mais de longo prazo. Queria falar sobre uma outra pesquisa, que essa foi feita pelo Serasa, que mostrou o perfil das dívidas dos brasileiros no ano passado. Os resultados desse ano ainda não estão totalmente formados, então por isso a gente vai pegar os de 2021. Vamos ver, porque a situação atual ainda não mudou muito. Olha só. Os pesquisadores perguntaram sobre os motivos do endividamento. O principal foi o desemprego, com 30% das respostas. Depois vieram aqueles que emprestaram o nome para alguém fazer compras e se endividaram, 11%. Em seguida veio a falta de controle nos gastos, com 9%, e as compras de alimentos do dia a dia, com 7%. O cartão de crédito é a principal dívida dos entrevistados, com 53%,
seguido pelos carnês e crediários nas lojas, contas de gás, luz e água, telefonia e empréstimos. Além das questões práticas, o endividamento também traz impactos emocionais negativos para as pessoas. 88% disseram sentir vergonha por ter dívidas ou contas atrasadas. 85% tiveram insônia ou dificuldade para dormir. 84% disseram que as dívidas afetaram sua vida social. E 80% tiveram pensamentos negativos por estar passando por uma situação financeira complicada. Fabiano, a gente já falou que a questão do desemprego é a que mais afeta, né, em relação à questão do endividamento. Perder a principal fonte de renda realmente é uma coisa que não está nos planos de ninguém. Agora, em relação a... Existe um percentual mais ou menos seguro para se endividar, para que a pessoa possa, por acaso, se prevenir caso ela venha perder o emprego e tenha que se sobreviver com menos renda? Alguma coisa, digamos, um pouco mais segura? Olha, a segurança não passa aí pelo um percentual mínimo desejável de endividamento. Mas se nesse momento em que você está empregado, que a sua renda está garantida, o ideal é que você tenha um controle melhor dos seus gastos para que você possa, então, formar um colchão de reserva. No momento em que você passar por alguma adversidade, esse dinheiro está ali para te proteger até que você possa ser recolocado, né? A gente conta aí com o seguro de desemprego, a maioria dos trabalhadores formais, mas ainda assim não é um valor tão expressivo e pode ser insuficiente para arcar com as suas contas. Então, o ideal é que a gente vá se controlando agora. Sobre o percentual mínimo de endividamento, isso vai variar da renda, né? Por exemplo, quem ganha até um salário mínimo, o endividamento é uma coisa que tem que ser muito, mas muito controlada, muito pequena, né? Quem tem uma renda um pouco maior pode se endividar um pouco mais, tendo em vista que ele consegue arcar com todas as obrigações dele e ainda sobrar um pouco de reserva. Agora, em cenários de alta inflação, como os que a gente está vivendo agora, as pessoas com baixa renda são ainda mais afetadas pelo aumento e encarecimento do preço das coisas. Então, nesse momento, é muito importante fazer um controle rigoroso dos seus gastos. Se fosse endividar, a minha dica principal é tomar cuidado com a qualidade do endividamento, né? O endividamento, então, para consumo de itens não essenciais, não necessários, ou que poderiam esperar um momento melhor, precisa ser revisto nesse momento. Então, o que eu preciso para fechar o meu mês? Quais são as possibilidades que eu tenho de me controlar melhor e, de repente, sobrar alguma coisa para uma adversidade? Eu queria colocar um pouco da questão da classe média, que, para se adquirir normalmente um patrimônio, por exemplo, seja uma casa, seja um carro, elas costumam normalmente se endividar, financiar aquilo por um longo prazo. Como fazer nesse cenário de incerteza para essa classe que já se endividou lá atrás e que está tendo que arcar com esse endividamento agora? Olha, Fernando, agora existe uma legislação que permite com que uma pessoa endividada chame todos os bancos para conversar e transforme o seu parcelamento aí no parcelamento único, de forma que ele caiba no orçamento familiar mensal. Então, nesse caso, vale a pena procurar aí os órgãos responsáveis por isso. Salvo engano, o Procon e outras entidades fazem esse trabalho, e esses órgãos vão convidar, né, os bancos e as financeiras para fazer uma renegociação da dívida dessa pessoa que está endividada. E aí, com isso, você, então, consegue fazer uma dívida que entra dentro da sua prestação. No que tange ao financiamento imobiliário, né, quem se endividou lá atrás provavelmente se endividou num cenário de baixa taxa de juros. Então, essa dívida não é a mais preocupante. Agora, se você for fazer novos investimentos ou novo endividamento para adquirir um bem, uma casa, eu acho que esse é um momento de mais cautela, porque estamos com uma taxa de juros muito alta, que impacta negativamente aí o sucesso do seu financiamento, além dessa questão toda do endividamento e da redução da renda. Então, é um momento mesmo de cautela. Pois é, agora, no momento atual, vale a pena trocar uma dívida por outra? Fazer, por exemplo, um empréstimo para poder pagar o cartão de crédito, que já pode estar lá em cima? O cartão de crédito sim, porque a dívida do cartão de crédito é a mais cara que a gente tem no país. O que é isso? Se você, então, usa o seu cartão de crédito da forma que ele deve ser usado e consegue pagar todas as suas compras no próximo mês, então o cartão de crédito pode ter um benefício aí para você. Agora, se você paga só o mínimo do cartão ou só parte da fatura, esse restante que você não paga entra numa linha de crédito chamada crédito rotativo. Essa linha de crédito é a mais cara hoje que a gente tem
dentro do Brasil, uma das mais caras. Então, o endividamento do cartão de crédito, né, especialmente aquele que você não paga a fatura em dia, ele é o mais perigoso e o pior. Então, nesse caso, vale a pena sim revisitar o financiador e tentar uma renegociação. Agora, se o seu endividamento é um endividamento lá de trás, muito provavelmente agora você não vai conseguir uma taxa de juros melhor, porque o cenário de juros está muito alto. Então, nesse caso, é entrar em contato com a instituição financeira e tentar renegociar mesmo essa dívida, sem que isso passe por um aumento da taxa de juros daquele contrato antigo. Pois é, como a gente viu, o cartão de crédito é o principal vilão do endividamento no Brasil. Mas o que as pessoas estão comprando com o cartão? A pesquisa do Serasa também mostrou, olha só. 69% usam o cartão de crédito para compras de alimentos em supermercados. 42% para compra de produtos como roupas ou eletrodomésticos. 41% utilizam o cartão para comprar remédios ou para tratamentos médicos. 25% para pagar transporte e combustível. E 20% para compras por delivery. Fabiano, por esses dados aí, a gente vê que hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão usando o cartão de crédito para comprar praticamente itens essenciais. Normalmente a gente se imagina que o cartão de crédito seja para comprar algo nem tão essencial. Isso sempre foi comum de se usar tanto o cartão para itens essenciais? Olha, eu acho que usar o cartão para comprar itens não essenciais, ele é uma prática comum, tendo em vista que tem alguns benefícios, como milhas, né, e até mesmo é possível fazer um maior planejamento dos seus gastos quando você vai consumindo o cartão e consegue acompanhar o que você realizou. Então, eu não acho que esse é um problema de agora. O problema é a inadimplência no cartão, né, por itens básicos, o que prova que realmente a população brasileira está se endividando para consumir itens essenciais. Então, realmente existe um problema na renda, né? Que entra a questão. Não sei se é uma questão de educação financeira. Porque se fosse só uma questão de uma má educação financeira da população brasileira, o endividamento, então, seria por questões não tão essenciais como os que são agora. Então, eu acho que o problema, óbvio, sempre vai passar por uma maior educação financeira, mas nesse atual momento é realmente uma redução do poder aquisitivo, inclusive para comprar itens essenciais. Você disse que pela questão política e econômica do Brasil, hoje é difícil prever como é que vai estar a situação econômica daqui a alguns meses, né, por causa dessa indefinição. Agora, em relação à taxa de juros, a taxa de juros estava aí a 2% há menos de um ano, subiu agora para 13%, quase 14%. Você vê tendência de queda nessa taxa de juros ou não? O que a gente pode pensar aí, por exemplo, para 2023, depois que já tiver resolvida a questão da eleição, a questão política já foi uma página virada, vamos dizer assim? Olha, Fernando, o próprio relatório do Banco Central Focus, que faz previsões para os próximos anos da economia, já relata para o ano que vem uma taxa de juros em patamares de 7,5% ao ano, o que já é uma queda quase de 50%. Então, já vai melhorar bastante. Essas são as previsões oficiais. Eu acredito que sim, porque o remédio para controlar a inflação, aumento da taxa de juros, não vem surtindo tanto efeito como se esperava. Então, é chegado o momento em que os nossos governantes terão que mudar a estratégia para que eles consigam, então, fazer um controle maior dessa alta inflação. Acredito também que agora que o mundo se recuperou da pós-pandemia, que o mundo está tentando aí sobreviver, que novos caminhos serão encontrados aí como formas alternativas para melhorar a situação interna e também externa do país. E eu vejo como positiva aí os próximos anos, especialmente após esse momento aí de eleições que deixa a nossa situação tão instável, né? Pois é, falando de juros, que pode cair aí pela metade, inflação também, você acredita? As perspectivas e os especialistas já prevêem inflação menor em 2023? Eles preveem uma inflação menor, né, para 2023, sim. Eu sou otimista e eu espero que isso aconteça mesmo, mas, de fato, isso tudo vai depender aí da recuperação brasileira e da recuperação global. De fato, essas crises elas costumam ter um comportamento cíclico, né? Elas têm um momento de profunda recessão e uma melhora. Então, eu acredito sim que a gente pode esperar um cenário um pouco melhor para os próximos anos.
Bom, você chegou a citar aí a questão da educação financeira. Como é que você vê essa questão da educação financeira num país tão diverso e tão desigual como o Brasil? Né? Porque a gente vê aí endividados ricos e endividados pobres também. Você acredita que essa questão possa vir a melhorar aí nos próximos anos para que a gente possa, vamos dizer assim, com a economia mais estável, com a situação política mais estável, a gente possa baixar aí significativamente esses índices de endividamento? Ou isso é uma coisa cultural que nós vamos ter que levar aí por longos e longos anos? Não, Fernando, para mim a educação resolve uma boa parcela dos problemas que nós temos de forma geral. Então, vamos imaginar que matemática a gente aprende na escola, português a gente aprende na escola. E por que não saber se controlar, se organizar financeiramente não pode ser aprendido na escola? Então, a educação financeira, para mim, é a base para que a gente tenha um país menos endividado, com uma poupança um pouco maior, inclusive porque uma maior poupança representa, inclusive, maiores investimentos. Então, isso é uma mudança que é necessária e importante. Mas tem dois pontos aí. O primeiro é que isso é uma mudança muito lenta, né? E isso nós não vamos ver aí nos próximos anos. Isso vai demorar. A geração que está na escola hoje, chegar no mercado com mais consciência, com comportamento de consumo mais saudável. E a outra questão que a gente tem que avaliar é que hoje nós estamos vivendo um momento de tanta escassez, de queda de desemprego, de queda na renda, que não faz sentido muito falar em educação financeira quando o problema das famílias não é um descontrole dos gastos, e sim um endividamento para viver, para continuar vivendo, né? Então, essas duas questões aí estão no cerne aí dessa discussão. É importante, sim, a educação financeira, ela é indispensável, aliás, não só a financeira, mas a educação de uma forma geral. Agora, num país com tantas carências, né, esse primeiro momento agora é o momento da gente, então, conseguir melhorar a renda do trabalhador, melhorar os níveis dos empregos, para que a gente possa ter uma qualidade maior na educação financeira. Fabiano, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Fernando. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.